pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Letras e Exatas. E o assunto hoje é matemática. Vamos lá para o vídeo? Então, pessoal, falaremos sobre números primos e números compostos. Eu sou o professor André de Almeida. Vamos lá, pessoal. Analisando aqui a quantidade de divisores dos números de 1 a 10. Vamos lá. O 1, ele tem um divisor, que é o número 1. Nós já falamos em aula sobre como encontrar os divisores, né? Nós vamos dividindo e usaremos somente o que der resto zero, as divisões exatas, porque estamos falando de números naturais. Então, o 2, desculpa, ele é divisível por 1 e por 2. O 3, ele é divisível por 1 e por 3. O 4 eu posso dividir por 1, eu posso dividir por 2, eu posso dividir por 4. Ok? Como se eu dissesse assim, o 4 está na tabuada do 1, está na tabuada do 2 e está na tabuada do 4. Legal. O 1 eu divido por 1 e por 5. O 6 eu divido por 1, eu divido por 2, eu divido por 3 e eu divido por 6. Eu posso dividir o 7 por 1 e por 7. Eu posso dividir o 8 por 1, por 2, por 4 e por 8. E divido o 9 por quanto? Por 1, por 3 e por 9. O 10 eu divido por 1, eu divido 10 por 2, eu divido o 10 por 5 e eu divido o 10 por 10. Por quê? Reparem, ó. Por que termina sempre no próprio número? Olha só. Porque se eu dividir o 10 por um número maior que 10, vai dar um número com vírgula e, por enquanto, né, esse não é o nosso objetivo, chegar em números decimais. Estamos tratando agora de números naturais. Então, deixa eu destacar uma coisa aqui para vocês repararem. Olha só. O 1 e o 2, tá aqui, ó, eles são os divisores do 2. O 1 e o 3 são os divisores do 3. O 1 e o 5 são os divisores do 5. O 1 e o 7 são os divisores do 7. Tudo bem? Vocês podem reparar que esses números têm apenas dois divisores distintos. Olha lá, o 1 e o próprio 2. O 1 e o próprio 3. O 1 e o próprio 5. O 1 e o próprio 7. Tudo bem? Então, eu posso afirmar aqui que os números 2, 3, 5 e 7 são primos. A gente vai entender isso melhor na próxima tela. Olha só, o que é um número primo? O número primo, olha só, primo, ele apresenta apenas dois divisores distintos, quer dizer, dois divisores diferentes. O número 1 e o próprio número que está sendo dividido, tá? Então, a gente vai chegar aqui numa sequência de números primos, como se fosse um conjunto dos números primos. Olha só, eu tenho 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23 e continua, pessoal. Esse conjunto é infinito, tá? Não confunda com os números ímpares, ó, porque o 2 é o número primo, ele é o único que é par, tá? E nós temos aqui o número 1. Vale destacar que ele não é primo, porque ele tem apenas um divisor, ele mesmo. O primo tem que ter dois divisores distintos, tá bom? Então, olha só, o número primo só divide por 1 e por ele mesmo, somente. E aí, a gente vai tratar de um assunto chamado decomposição em fatores primos. O que isso quer dizer? Vamos lá, tem aqui o método das divisões sucessivas. Então, ó, todo número natural composto pode ser escrito como uma multiplicação de fatores primos.
Falei de número primo. Agora, o número que não é primo é composto. Muita atenção a essa afirmação. O número ou é primo ou é composto. Beleza? Então vamos lá. A gente vai fazer um exercício aqui, ó. Decomponha os números abaixo em fatores primos. Tá? Primeira coisa, eu escrevi aqui os números primos. Olha lá. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e assim por diante. O que é mesmo o número primo, pessoal? É o número que se divide somente por 1 e por ele mesmo. Eu vou sempre falar isso para vocês. O número que não é primo é composto. Então vamos lá. A gente vai colocar aqui uns exemplos, tá bom? Dos números. Então a gente vai decompor o número 120. Ah, mas o que é decompor? Vamos lá. Então eu começo a dividir o 120 por números primos. Por exemplo, nós já vimos nos critérios de divisibilidade que o 120 é par porque termina em zero. Então ele divide por 2. Então vamos usar aqui o 2. 120 dividido por 2 dá 60. O resultado vai aqui embaixo. Tá? 60 é par? Sim. Então eu continuo dividindo por 2. Eu vou dividindo por 2 até não dar mais. 60 dividido por 2, 30. Olha o 30, ainda é par, ainda divido por 2. 30 dividido por 2, 15. Agora eu cheguei no 15 e eu vou dividir por 2? Não, por 2 não vai dar. Eu vou ter que usar o segundo número primo, que é o 3. O segundo fator primo, né? Então, 15 dividido por 3, quanto dá, gente? 5. Olha lá, o 5 não dá por 2, não dá por 3. Dá por quanto? Por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Curioso. Se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que é isso aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, vamos ver o que acontece? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Olha que interessante. E aqui, pessoal, repare. Somente números primos. Legal? Então eu só tenho números primos aqui. Se tiver algum número aqui na decomposição e esse número não for primo, vai estar errado. Beleza? Então, eu posso escrever o 120 em 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Isso deu 120. Tá? Vamos fazer mais um exemplo. Deixa eu limpar aqui, ó, a nossa tela. Número 36. Olha que interessante. Vamos lá. Vamos fazer esse processo das divisões sucessivas para o 36. Vamos lá. 36, pessoal, é par. Então eu começo a dividir por 2. Vocês viram que eu coloquei de propósito aqui, né, os números. 36 dividido por 2 dá 18. 18 dividido por 2, porque ainda é par, né? Por que por 2? Porque ainda é par. Quanto dá? 9. O 9 eu já não posso mais dividir por 2, eu vou dividi-lo por 3. Dividindo 9 por 3, eu tenho 3. E o 3 ainda dá por 3. Estou indo um pouquinho mais rápido, né, gente? Dá 1. Então, se eu fizer 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, conferindo aqui, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36. E reparem, pessoal, somente números primos, tá vendo? Eu reescrevi o 36 numa multiplicação de fatores primos.
Tá bom? Vamos para mais um exemplo. Limpando aqui a nossa tela. Eu vou usar aqui o número, vamos lá, 25. Vamos colocar o 25 aqui e ver o que acontece. 25. 25 eu já digo uma coisa para vocês, não dá para dividir por 2. Por quê? Porque ele não é par. Não dá para dividir por 3. Mas dá para dividir por 5, não dá, gente? Então 25 dividido por 5 dá 5. E o 5 dividido por quanto? 5 dividido por 5. Olha, o 5 é um número primo, viu? Dá 1. A hora que der 1 aqui, a gente para, vocês já perceberam, né? Então, pessoal, eu posso reescrever o 25 como se fosse 5 vezes 5. Olha só, 25. E aqui somente números primos. Bom, vamos limpar a nossa tela aqui. E eu vou colocar um exemplo curioso aqui. Olha que interessante. O 13. A hora que eu coloco aqui o número 13, o 13 dá para dividir por quanto, gente? Somente por 13. Olha o que vai acontecer. Porque o 13 é o número primo. 13 dividido por 13 dá 1. Qual é a resposta, professor? 13. O número primo ele só divide por 1 e por ele mesmo. Beleza? Então, o que é que eu posso dizer? Aqui, voltando aqui no slide, acabei passando outro slide sem querer. Eu posso afirmar que um número composto um número composto é gerado pela multiplicação de fatores primos ou de números primos, como preferirem, né? Que veio do fator e produto. Então, o número composto é gerado pela multiplicação de fatores primos. Então, o número primo é um número que se divide por 1 e por ele mesmo somente, e o número composto, que não é primo, ele é originário da multiplicação de números primos. Beleza? Então, pessoal, agora nós vamos falar do crivo de Erastótenes. Mas quem foi Erastótenes? Erastótenes foi um matemático grego que ele viveu de 276 até 194 antes de Cristo. Acho que faz um pouquinho de tempo, né? Então, vamos entender aqui esse crivo. Nós temos os números colocados aqui de 1 até 50. Eles estão numa sequência. Então isso aqui é uma receitinha de bolo. Preste atenção que nós temos aqui alguns passos. Vamos lá. Primeiro passo, para a gente montar o crivo de Erastótenes. Primeiro passo. Olha só. Risque o número 1. Ele não é primo e nem composto. Então, o número 1 não é primo, porque ele só tem um divisor, que é ele mesmo. Tudo bem? Então vamos lá. Risque o número 1. Então já fizemos o primeiro passo. O segundo passo diz: circule o número 2 e a partir dele risque todos os seus múltiplos. Então a gente circula o 2 e vamos riscar os múltiplos. Pessoal, quem são os múltiplos de 2? São os números pares, olha só. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Vamos lá. Estamos tirando os pares. 22, 24, 26, 28, 30,
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 e 50. Então nós completamos esse passo. Agora vamos lá. Circule o número 3 e risque todos os seus múltiplos. Então, ó, eu circulo o número 3 e vamos tirar todo mundo que está na tabuada do 3. Olha só. O 9, o 11, o 13 não, o 15, opa, 17 não, o 19 não, o 21 está na tabuada do 3. O 23 não, o 25 está na tabuada do 3? Não, não está. O 27 está? Sim, 3 vezes 9, 27. O 29 não, o 31 não, 35, 33, desculpa, o 33 está na tabuada do 3? Sim, é 3 vezes 11. O 35 está na tabuada do 3? Não, né, gente? Se a gente pegar o 35 e dividir por 3, olha só, vai dar número quebrado, tá? O 37 também não. O 39. O 39, sim, ele está na tabuada do 13. O 39, gente, ele é o 3 vezes 13, beleza? Então, o 41, não. O 43, não. O 45, sim, 3 vezes 15. O 47 não, e o 49 também não. Beleza? Então a gente vem aqui e vai para o próximo passo. Circule o número 5 e risque todos os múltiplos de 5. Então eu circulo o número 5 e risco os múltiplos de 5. Pessoal, o múltiplo de 5 é mais fácil, ou ele termina em 0 ou ele termina em 5. Vamos lá atrás deles, ó. 13 não, 17, com muita atenção, olha lá. Opa, 25, 29 não, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 49 e 50. Legal. Agora, circule o número 7 e risque todos os múltiplos de 7. Então eu circulo o número 7 e eu vou riscar os múltiplos de 7. Quem está na tabuada do 7 aqui? Ó? 7, olha lá, o 14 já está, 21, olha só, 30, 31, olha o 35, né? Que é 7 vezes 5. O 37 não. O 41, 43 não. O 47, olha aqui o 49, que é o 7 vezes 7, né? Beleza. E agora? Nós vamos circular os números que sobraram. Tá? O 29, o 31, 37, 41, 43 e 47. Pessoal, olha a informação aqui, ó. Os números circulados são primos. Então, nós conseguimos os números primos de 1 até 50. Quem eles são? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. Tudo bem, pessoal? E essa foi a nossa aula, né?
e até a próxima.